Olá, tudo bem com você? Muito bom dia. Para tentar encerrar a greve dos caminhoneiros, presidente Michel Temer anuncia pacote de medidas. Uma delas foi a redução de 46 centavos no preço do óleo diesel por 60 dias. Domingo foi marcado por protestos nas estradas e pelo transporte fretado de combustível pelo Exército para postos do país. Consumidores sofrem com a falta de combustível e mercado paralelo ganha força em São Paulo. Estados Unidos e Coreia do Norte se reúnem para tentar salvar o encontro de Donald Trump com Kim Jong-un. Brasil rumo ao Hexa. Seleção embarca para Londres e Neymar revela que não está 100%. Agora, na edição das 8h30 da manhã. Olá, muito bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 28 de maio de 2018. Vamos girar as manchetes dos sites dos principais jornais do país, começando pelo Carioca, O Globo. Governo publica medidas e Sindicato dos Caminhoneiros recomendam o fim da greve. A gente vai ver os detalhes destas medidas daqui a pouquinho. O jornal informa ainda que na cidade do Rio de Janeiro as empresas não garantem nem 40% dos ônibus circulando hoje, Carol. Na Folha de São Paulo, o impacto da greve em outras cidades, entre elas a capital paulista. A SP Trans informou que colocou de 60% a 80% da frota de ônibus nas ruas hoje. O rodízio de carros seguirá suspenso e algumas faculdades públicas suspenderam as aulas até quarta-feira. Girando os destaques, G1 na tela, mais destaque para a greve. Os caminhoneiros protestam em 14 estados e no Distrito Federal, mesmo depois do anúncio de Michel Temer. O site traz atualizações da greve agora pela manhã. A rodovia Raposo Tavares, no sentido São Paulo, foi completamente bloqueada. Manifestantes atearam fogo em pneus e bloquearam a via. E para fechar, na Agência Brasil, o governo cede e aguarda agora o fim da paralisação. O presidente Michel Temer decidiu congelar por 60 dias a redução do preço do diesel na bomba em 46 centavos por litro. Segundo o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, as reivindicações vão custar 10 milhões de reais ao Tesouro. 10 bilhões de reais. Bom, começando o jornal, muita coisa, né? Para tentar mais uma vez encerrar a greve dos caminhoneiros, que já dura uma semana, o presidente Michel Temer anunciou ontem à noite algumas medidas, Carol. As 3 medidas provisórias foram publicadas no Diário Oficial de ontem. Uma delas trata da redução no preço do diesel por 2 meses. Outra medida foi a isenção de pedágios por eixo suspenso de caminhões vazios em estradas federais e estaduais. As mudanças foram anunciadas após uma nova reunião de Temer com representantes dos caminhoneiros no Palácio do Planalto. O preço do diesel terá uma redução de 46 centavos por litro, para que cada caminhoneiro tenha exatamente esse resultado na hora de encher o tanque. Essa redução corresponde, na verdade, aos valores do PIS/COFINS e da CID somados. E para chegar a esses 46 centavos, eu quero que todos os brasileiros e brasileiras saibam disso, que os caminhoneiros compreendam esta situação. O governo está assumindo sacrifícios no orçamento e, naturalmente, honrará essa diferença de custo sem nenhum prejuízo para a Petrobras. Representantes do movimento que estavam na reunião aprovaram as medidas e disseram que orientaram a categoria a encerrar a greve assim que o acordo fosse publicado. O ministro Carlos Marum afirmou que a redução vai custar ao governo 10 bilhões de reais e que os recursos vão ser cobertos pelo Tesouro via crédito extraordinário. Após o anúncio, o presidente cobrou a volta dos caminhoneiros ao trabalho e disse que fizeram a parte que cabia ao governo para atenuar os problemas e sofrimentos. Durante o pronunciamento, foram registrados panelaços no Distrito Federal, no Rio de Janeiro e em São Paulo. O trabalho das Forças Armadas nas refinarias continuou neste domingo, enquanto o Brasil enfrenta graves problemas de abastecimento em razão da greve dos caminhoneiros contra a alta no preço do diesel.
As Forças Armadas atuaram neste domingo na refinaria de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no 7º dia da greve dos caminhoneiros contra o aumento do diesel. As autoridades começaram na sexta-feira a escoltar caminhões-tanque para chegar às refinarias. O Brasil enfrenta graves problemas de abastecimento, mas para o governo, a situação está a caminho da normalização. A prioridade são aeroportos, termoelétricas e o transporte de insumos médicos. Em pelo menos 8 estados, alguns postos de gasolina começaram a ser reabastecidos. As universidades públicas anunciaram que vão permanecer fechadas nesta segunda-feira. E muitos consumidores estão sofrendo para conseguir combustível por conta da greve dos caminhoneiros. Na maioria dos postos de gasolina e de etanol, já acabaram os combustíveis. Em razão dessa dificuldade, surgiu em São Paulo um mercado paralelo de etanol, como flagrou a nossa reportagem. Nem etanol, nem gasolina. A maioria dos postos de São Paulo está assim, de tanque vazio. Ao todo, o estado conta com mais de 8.000 locais para abastecer o carro. 2.000 só na capital paulista. Mas os consumidores estão sofrendo para encher o tanque. Eu aguento mais uma semana. Depois eu vou ter que começar a trabalhar de metrô. Os poucos postos que ainda têm algum combustível estão bastante concorridos. Estas imagens foram feitas durante a madrugada, em um posto da Zona Leste. São quilômetros de fila. Muita gente passou a noite no local para abastecer o veículo. E agora nós vamos mostrar na prática o drama de uma pessoa que precisa de combustível hoje em São Paulo. Nós vamos a esse carro aqui, que é da nossa produtora. E a gente pode observar aqui, ó, olhando ali no mostrador, ele está com pouco combustível realmente. Só que nós descobrimos um posto de gasolina que ainda tem um pouco de etanol e um pouco de gasolina. E nós vamos até lá para tentar abastecer. Vamos ver como vai ser? Essa aqui é a Avenida Amaral Gurgel, onde fica o posto. Ela está localizada bem abaixo do elevado Costa e Silva, o famoso Minhocão. E a gente pode observar que toda a faixa da direita está ocupada pela fila. São veículos e mais veículos aguardando, tentando conseguir combustível. São quilômetros de fila. Nós finalmente conseguimos entrar na fila. Eu vou mostrar ali, ó. Nosso carro é o penúltimo, atrás, ou melhor, na frente daquele táxi. E essa fila vai até o fim desse quarteirão. E vem parar aqui, ó, na avenida. Ela dá a volta em todo o quarteirão. E esse ainda não é o final dela. Eu vou mostrar agora para vocês onde continua a fila. Aqui, ó, ao longo de toda essa avenida até chegar ao posto. São mais de 3 quilômetros de fila e nós vamos ter que ter muita paciência agora. Por favor, fazer uma pergunta para você. Você está na fila aqui pro posto de gasolina aí. Mas o posto é na rua de trás ainda. Mas é essa fila aí, cara. Há quanto tempo você está aqui na fila? Tô meia hora aí. Eles aí. 40 minutos pra mais. Estamos esperando uns 40 minutos por enquanto. E vai tempo ainda, vai umas 2 horas, 3 horas fácil. E dá a sorte ainda de chegar lá e ter gasolina. E ter gasolina, né? a gente tá na sorte aí. Se precisar ficar o dia inteiro aqui. Tem que ficar, né? Como é que eu vou andar com o carro sem gasolina? Como é que tá o seu carro aí, o tanque? Tá um pouco menos do meio tanque aqui, mas não tem o que fazer. Tem que esperar, cara. Completar no álcool. Tem que completar no álcool. Né? R$4 o litro estão vendendo ali. O maior roubo que tem no país isso aí. Por favor, eu tô vendo você empurrar o carro aí. Já acabou o combustível? Não, ainda tem, para economizar mesmo. Tem que fazer de tudo para economizar, até empurrar o carro. Melhor, né, meu amigo? Depois de quase 2 horas na fila, a gente começa a andar um pouco mais rápido e chega ao posto. Finalmente, nós estamos no posto. Vamos ver agora aqui qual que é a situação. O que dá para observar é que tem um carro na bomba, mas também tem alguns cones, indicando que o local está fechado. Vamos ver se a gente consegue abastecer aqui, ó. Tem uma fita isolando, parece que a gasolina acabou. Parece que o álcool acabou. Mas esse motorista nos dá uma dica de como conseguir o combustível. E você agora, tem combustível suficiente para quanto tempo? Cara, tenho para chegar onde eu preciso agora e voltar para casa, acabou. Porque o preço subiu, agora parece que é tipo assim, só o mercado negro e tal. Mercado negro? Tem mercado negro? Eu não sei não, mas estou vendo o pessoal enchendo um galãozinho ali, mas não consegui não. Perto dali, em outro posto, nós encontramos um mercado paralelo. Repare que os motoristas estão abastecendo o carro usando um funil. Esse galãozinho salvou aí a pátria de vocês, né? Com certeza, viu? Que eu estava na fila aqui e de repente o álcool acabou aqui nas bombas. Eu dei uma volta e quando eu voltei aqui encontrei um colega aqui que ele estava
Eu estava guardando um álcool aí, eu perguntei ele se tinha, ele falou, o rapaz tem uns 55 litros aí, dá para dividir pra gente. A gasolina está guardada em um galão. O homem conta que o combustível foi separado por um funcionário do posto e vendido à parte. Esse galão é que salvou aqui muita gente. Salvou pra caramba. Eu ia ficar na mão. Faltava 1/3 para acabar o meu combustível. Eu peguei fila 2 horas, quando eu cheguei, acabou. Fui calibrar o pneu, aí o fretista falou que tinha sobrado esse galão, aí eu adquiri. Estou dividindo aí com algumas pessoas aí para ajudar, né? Sem saber que estava sendo gravado, o funcionário do posto confirma, separou o etanol para vendê-lo para algumas pessoas. Como você consegue reservar, cara? Então, é que eu cheguei, logo cedo eu já tirei, né? Guardei já para não ter novidade. E fala que o preço está bem acima do mercado. Consegui na Lapa ali, no Xirica, estava 6 pau, 7 pau. 6, 7 reais. O pessoal paga mesmo assim, né? Paga, né? No noticiário internacional, neste domingo, a população foi às urnas na Colômbia para escolher um novo presidente para o país. Os candidatos Iván Duque e Gustavo Petro foram para o segundo turno, marcado para o dia 17 de junho. Colombianos foram às urnas neste domingo para eleger o primeiro presidente que governará sem ameaça das Farc em meio século. O acordo de paz com a guerrilha dividiu o país de 49 milhões de habitantes, que hoje vive um duelo sem precedentes entre a direita conservadora e a esquerda radical. Com visões opostas sobre o pacto, o direitista Iván Duque, de 41 anos, e o ex-guerrilheiro Gustavo Petro, de 58, aparecem como os favoritos entre os 6 candidatos. O presidente em fim de mandato, Juan Manuel Santos, foi à Plaza Bolívar, em Bogotá, para votar. E destacou o fato de que até uma semana atrás, limite dado por lei para a publicação de sondagens, nenhuma pesquisa antecipava uma definição em primeiro turno. Temos uma série de candidatos. Temos uma série de candidatos e ninguém tem certeza do que vai acontecer, qual será o resultado. O que é importante, porque mostra como nossa democracia se abriu. É importante porque mostra como nossa democracia se ha aberto. Santos também disse que nenhum posto de votação foi transferido por razões de segurança, algo que não ocorria há décadas. Nenhum candidato disputa as bandeiras de Santos, que deixará o poder em agosto, após 2 mandatos de 4 anos, marcados por sua baixa popularidade. E depois do intervalo, você vai ver Estados Unidos e Coreia do Norte se reúnem para tentar salvar o encontro de Trump e Kim Jong-un. E ainda, Brasil rumo ao Hexa. Seleção embarca para Londres e Neymar revela que não está 100%. A gente traz os detalhes daqui a pouco. Até já. Oito h 49 no horário de Brasília, estamos de volta com mais informações sobre a paralisação dos caminhoneiros. Isso porque a greve que afeta o país levanta uma questão entre os brasileiros. Por que o país depende tanto do transporte rodoviário? 58% de todas as viagens que acontecem no país são feitas por estradas. Filas de caminhões parados ao longo da rodovia. A cena tem se repetido de norte a sul do país nos últimos dias. E sem o transporte rodoviário, o país está à beira do caos. O abastecimento de gêneros de primeira necessidade está comprometido, bem como áreas vitais para a sociedade, como saúde e transporte. A crise trouxe à tona, além de tudo, um grave problema: a dependência do Brasil em relação ao transporte rodoviário. Entre as economias desenvolvidas, o Brasil é o país do mundo que mais depende do transporte rodoviário. 58% de todas as viagens realizadas aqui acontecem pelas estradas. Nós ficamos à frente de outros países com grande extensão territorial, como, por exemplo, a Austrália, a China e também a Rússia. Mas por que isso acontece? Nossa reportagem foi atrás das respostas. Nós ouvimos especialistas em economia e logística sobre o tema. E o primeiro ponto que todos concordam é que o problema é antigo, histórico. As políticas públicas no Brasil e decisões dos governos sempre foram voltadas para estimular o transporte pelas estradas, deixando de lado ferrovias e hidrovias. Se a gente for imaginar a extensão do Brasil, imaginar como que o custo desse produto vai afetar o consumidor final, então essa decisão de
mais ferrovia ou mais ou menos rodovia é uma decisão que parte do governo. Então foi uma escolha política pela essa dependência de modal rodoviário que nós temos. A gente teve em grande parte um sucateamento da malha ferroviária, que proporcionalmente é menor do que a malha rodoviária. Então, quando a gente tem condições como hoje, aonde existem aí mobilização para não circulação do transporte rodoviário, basicamente a gente consegue parar o país inteiro nessa condição. Os números comprovam a afirmação dos especialistas. 75% da produção nacional é escoada por rodovias, enquanto pouco mais de 9% segue via marítima, 5,8% por via aérea e apenas 5,4% por ferrovias. E a alternativa para isso é um investimento de médio a longo prazo na malha ferroviária, podendo ser em grande parte por parcerias público-privada, e também o investimento nas hidrovias. Mas o cenário político e administrativo não colabora. O dinheiro do governo federal vai quase todo para as estradas. Atualmente estão sendo realizadas 356 obras em rodovias no país, enquanto nos aeroportos são 67, 43 em hidrovias e 31 em ferrovias. A gente não pode depender só de um único modal. Pela extensão do Brasil, um país que faz fronteira com vários países, nós temos que ter, por exemplo, uma integração muito grande com o modal ferroviário. E para isso é um projeto de longo prazo, não se faz do dia para a noite. Essa escolha precisa ser feita para reduzir esse problema. Apesar das medidas anunciadas na noite de ontem pelo governo, ainda há protestos de caminhoneiros em pelo menos 18 estados e também no Distrito Federal. Em São Paulo, o bloqueio da pista local da Via Dutra afeta também o motorista que segue na Fernão Dias, sentido São Paulo. Há muito congestionamento no local na manhã desta segunda, devido ao protesto dos caminhoneiros. No Distrito Federal, um grupo de motociclistas protesta em apoio aos caminhoneiros em Águas Claras e complica o trânsito. Mais cedo, um grupo de manifestantes ateou fogo em pneus para bloquear a BR-070. No Rio Grande do Sul, as rodovias estaduais seguem com mobilizações de caminhoneiros. Não há pontos de bloqueio total nas rodovias. E no Rio de Janeiro, há pontos de concentração de caminhões na rodovia Presidente Dutra, entre Seropédica e Barra Mansa, e também na BR-101, no acostamento em Manilha. A entrada da refinaria de Duque de Caxias já foi liberada. Mais destaques internacionais, representantes do governo americano se reuniram neste domingo com autoridades norte-coreanas em uma região que fica entre as duas Coreias. O objetivo é tentar salvar a cúpula que aconteceria no dia 12 e que foi desmarcada pelo presidente Donald Trump. Uma delegação americana se reuniu neste domingo com autoridades norte-coreanas em Panmunjom, entre as Coreias do Norte e do Sul. A informação é do Departamento de Estado, que anunciou também que está preparando um encontro entre o presidente Donald Trump e o líder norte-coreano Kim Jong-un. Segundo o The Washington Post, a delegação foi liderada por Sung Kim, ex-embaixador americano na Coreia do Sul e ex-negociador nuclear com o Norte. Também foi relatado que os americanos encontraram o vice-ministro de Relações Exteriores, Choi Son-hui. Os diálogos tiveram início um dia depois de Kim e o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, realizarem uma reunião surpresa em Panmunjom. O objetivo do encontro foi salvar a cúpula Washington-Pyongyang, marcada para 12 de junho, depois que Trump anunciou a desistência. Panmunjom fica na zona desmilitarizada que divide a Península Coreana. O recém-empossado primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, renunciou ao cargo neste domingo. No lugar dele, o presidente Sérgio Mattarella indicou o economista Carlo Cottarelli. Também neste domingo, o líder do movimento 5 Estrelas pediu o impeachment do presidente da República. O advogado Giuseppe Conte renunciou ao cargo de primeiro-ministro sem conseguir formar um governo de coalizão na Itália. Na última quarta-feira, o presidente Sérgio Mattarella designou Conte para tentar formar um executivo com a formação antissistema Movimento 5 Estrelas e a de extrema-direita Liga, quase 3 meses depois das eleições em 4 de março. A decisão foi tomada após o desentendimento entre as formações populistas e o presidente acerca do candidato a ministro da Economia e Finanças.
O economista Paolo Savona, de 81 anos, é conhecido por suas posições eurocéticas, o que preocupa os mercados financeiros e as autoridades da União Europeia. As duas partes não chegaram a um acordo sobre o executivo e, em particular, sobre o nome para guiar a terceira maior economia da zona do euro. Logo após a renúncia de Conte, a presidência convocou o economista Carlo Cottarelli, que foi funcionário de alto escalão do Fundo Monetário Internacional, FMI. Na Itália, o presidente aprova a lista de ministros de acordo com a ordem política. O enfrentamento entre dois partidos e o presidente da República é inédito no país. O líder do Movimento 5 Estrelas pediu o impeachment de Mattarella por ter violado os princípios da Constituição. Agora vamos falar de esportes, porque hora antes de embarcar para Londres, Neymar afirmou neste domingo não estar 100%. A seleção brasileira viajou para a capital britânica, onde vai continuar a preparação para a Copa do Mundo da Rússia. O embarque foi no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, logo depois de uma reunião na sede da CBF, onde Neymar afirmou aos jornalistas não estar 100%. O craque se encontra na fase final de recuperação da cirurgia no pé direito, mas tem previsão de ser escalado como titular nos 2 jogos amistosos pré-Copa, contra a Croácia em 3 de junho e Áustria, no dia 10 de junho. A seleção vai fazer treinamentos utilizando a estrutura do Tottenham. A ideia da comissão técnica é iniciar a adaptação dos atletas ao fuso horário e ao clima europeu. O Brasil integra o grupo E do Mundial e estreia na competição no dia 17 de junho contra a Suíça. Mais futebol, vamos falar de Campeonato Brasileiro, porque terminou a 7ª rodada do campeonato. Vamos destacar alguns jogos que aconteceram ontem. Logo pela manhã, às 11 horas, teve clássico em Curitiba. Na manchete da Gazeta do Povo, o uniforme horroroso do Atlético e a falta de futebol na Vila Capanema. Atlético Paranaense e Paraná ficaram no 0-0 em um jogo com poucos bons momentos, Carol. Agora é a vez do estado de Minas. Bruno Silva decide, Cruzeiro vence Santos e sobe posições no Brasileiro. Vitória de 1-0 da Raposa em pleno Pacaembu leva a equipe mineira à 10ª colocação no Brasileirão. Girando os destaques, Gaúcho 0 hora. Olha só, virada, jogo emblemático e a volta da confiança. O recomeço do Inter em 2018. O Colorado venceu o Corinthians por 2-1 com falha do jovem lateral direito Mantuan, que saiu de campo chorando. Para fechar na página de esportes do portal UOL, São Paulo pode ser líder do Brasileirão pela primeira vez em 3 anos. Pois é, o tricolor venceu o América Mineiro em Belo Horizonte por 3-1. Na próxima rodada, o tricolor do Morumbi precisa vencer e torcer contra Flamengo, Fluminense e Galo para ser aí o líder da competição. Ponto final nessa edição. Nós agradecemos demais a sua companhia e audiência. A gente te espera na edição de 1 da tarde. Um ótimo dia para você.